Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, tendo transcorrido 50 dias depois da Páscoa da Ressurreição, o Espírito Santo é enviado da parte do Pai e do Filho sobre a Igreja. Estando Maria Santíssima e os apóstolos reunidos no cenáculo lá em Jerusalém, num clima ainda de muito temor por conta ali das situações que tinham acabado de acontecer, Jesus Cristo e o Pai enviam o Espírito Santo. Deus, assim como o Pai, assim como o Filho, sobre os apóstolos e Nossa Senhora, lá no cenáculo, para iniciar, então, a missão da igreja no mundo. Hoje, nós iniciamos, com certeza, depois deste tempo de Páscoa, sob a luz do Espírito Santo, a missão evangelizadora com muito mais fervor, com muito mais alegria, com muito mais fortaleza, assim como os apóstolos, assim como a própria Maria Santíssima. Então hoje, nós celebramos o início da evangelização na igreja, que perdura até os nossos dias, graças à bondade do Pai, e há de perdurar por todos os séculos. Amados irmãos e irmãs, com alegria, Jesus Cristo cumpre aquilo que prometeu na última ceia, que nos enviará um outro paráclito, um defensor, que nos fará entender todas as coisas que Ele nos disse, nos defenderá, irá ir adiante da missão. Portanto, quando nós falamos da missão evangelizadora, nós proclamamos o protagonismo, não meu nem seu, o protagonismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz a missão da igreja. Se nós falamos que pelo batismo todos nós somos incorporados no único corpo, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, cuja cabeça é Ele próprio, a alma deste corpo é o Espírito Santo. Quem anima este corpo é o Espírito Santo. Portanto, tanto você quanto eu, assim como todos os cristãos, precisamos pedir sempre a ação do Espírito Santo em nossas vidas para testemunharmos a fé que nós professamos neste mundo repleto de contrariedades. E, de modo muito particular, neste nosso tempo em que nós vivemos. Sobre isto nós vamos falar um pouquinho também na homilia de hoje. Mas antes eu gostaria que vocês compreendessem, que nós compreendêssemos a eficácia da ação de Deus, da ação do Espírito Santo na igreja. No início da pregação do Evangelho, na comunidade apostólica, eles receberam a efusão do Espírito Santo. Estavam lá reunidos no cenáculo em Jerusalém e de repente viram pairar sobre todos como que chamas ardentes. Mas estas chamas não simplesmente pairaram sobre todos, mas foram, assim na linguagem que o próprio São Felipe Neri descreve a sua experiência mística com Deus, acontecida num dia de Pentecostes, como que uma bola de fogo engolida que penetrou até chegar no coração e inflamou o seu coração. No caso de São Felipe Neri, esta experiência mística fez com que o seu coração inchasse. Inclusive, depois de sua morte, quando fizeram alguns exames, depois ali, constataram que 2 de suas costelas foram quebradas para acomodar o coração inchado, inflamado pelo Espírito Santo. Assim também acontece na igreja, assim também aconteceu. O Espírito Santo penetra no coração do ser humano, penetrou no coração dos apóstolos e de Maria Santíssima para dar este ardor, para dar esta fortaleza no início da pregação do Evangelho. E aí então, de um clima amedrontado que eles estavam, porque é claro, nós sabemos que nos 3 primeiros séculos os cristãos foram perseguidos, não é? De modo
muito aí desvelado, não podia ser cristão porque era condenado à morte. Mas o que animava estes cristãos? E o que continua animando os cristãos no dia de hoje? E ao longo dos séculos também animou? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que os apóstolos saíssem ali do cenáculo e anunciassem o Evangelho a todas as pessoas que ali estavam. E olha que interessante como Lucas relata este acontecimento. Cheios de espanto e admiração, aqueles que lá estavam diziam: como é que esses homens estão falando na nossa língua? Eu estou ouvindo a pregação do Evangelho na minha língua, e eu vim de outra região. Ora, eles não são todos galileus, então como é possível eu ouvir o que está sendo proclamado na minha própria língua? O padre dizia ontem, na vigília de Pentecostes, que a linguagem de Deus é o amor, não é? Pois é este amor que é transmitido, o amor que procede do Santo Evangelho, e que faz com que, ao olharmos e contemplarmos a Santa Cruz, tenhamos a certeza de que esta é a maior prova de amor de Deus para conosco. Então, quando nós falamos de amor, necessariamente, nós estamos testemunhando a cruz de Cristo. E esta linguagem do amor tornou-se então compreensível a todos, mesmo provenientes de outros lugares, mesmo sendo até pagãos, pela ação do Espírito Santo, que nos une nesta fé. O Espírito Santo tem o poder de unir todos os membros deste corpo místico de Cristo, que é a igreja. E São Paulo nos diz isso aqui na segunda leitura. Há diferentes atividades, mas o mesmo é Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, não em vista do meu bem nem do seu, em vista do bem comum, em vista da glória de Deus, da edificação da igreja. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Eu possuo os dons do Espírito Santo, você também os possui. E a alguns, o Espírito Santo concede alguns dons e talentos que são específicos. Cada um de nós possui os dons e talentos do Espírito Santo que nos são específicos conforme a sua santa vontade. Afinal de contas, o Espírito de Deus sopra onde quer, em quem Ele quer e do jeito que Ele quer. O grande problema é quando a gente tenta, desculpe esta expressão, engaiolar a ação do Espírito Santo e tenta fazer com que Deus me dê o dom que eu quero. Não. É tudo vocação. Quem dá e dispõe os dons, os ofícios, as funções no seu corpo místico é Deus, do jeito que Ele quer. Mas isto não significa que eu, por possuir alguns dons diferentes dos seus, possa lhes dizer: eu não preciso de vocês. Assim como também vocês, por possuírem dons diferentes dos meus, poderiam me dizer: eu não preciso do Senhor. Ninguém pode dizer isto. E São Paulo, até mesmo na carta aos Coríntios, vai nos fazer entender, né? Vamos imaginar um corpo, então. Ora, cada órgão do corpo tem a sua função. A mão não poderia dizer ao pé: eu não preciso de você. Os olhos não poderiam dizer à boca: só porque eu enxergo e você não, eu não preciso de você. Não é isso? Assim também na igreja. Somos congregados pela ação do Espírito Santo, nesta diversidade de dons e carismas. Por isso, hoje é importantíssimo pedirmos que o Espírito Santo nos mostre qual é o talento, qual é o dom que Ele me concede, para que eu tenha a capacidade de colocá-lo em benefício da igreja, pelo bem comum da igreja, para a maior honra e glória
de nosso Senhor Jesus Cristo. Este deve ser o nosso desejo, este deve ser o nosso esforço. Então, amados, se o Espírito Santo assim nos ilumina, e de fato assim o faz, é para nos tornar um e não nos dividir. É para nos dar a consciência e nos fortalecer na unidade. Vamos analisar aqui a nossa paróquia de São Paulo Apóstolo. Como é que o Espírito Santo tem nos conduzido ao longo destes anos? Ao longo destes 50 e tantos anos? Como é que o Espírito Santo conduziu a nossa comunidade paroquial? Sempre mostrando os dons, sempre suscitando os talentos e carismas no povo de Deus que é congregado nesta paróquia. Não para nos dividir, mas para nos dar consciência de que todos nós formamos um só corpo. É claro que pegamos um exemplo, nossa paróquia é membro de um só corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso me sentir pertencente a este corpo da igreja chamada católica, universal, que se congrega aqui neste mundo, sob a ação do Espírito Santo. Como cristãos, estou unido à fé de tantas e tantas pessoas que buscam testemunhar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos o envio do Espírito Santo a cada um de nós no dia do nosso batismo. O primeiro momento em que o nosso coração foi insuflado por esta vida nova que o Espírito Santo nos dá, tornando-nos criaturas novas, filhos e filhas de Deus. E hoje também nós celebramos o dia do nosso crisma, da confirmação do nosso batismo. Quero rezar e confiar no santo altar no dia de hoje, tantos crismandos, tantas pessoas que seriam crismadas no dia de hoje. Aqui na nossa paróquia a gente sempre celebra o sacramento da confirmação próximo à festa de Pentecostes. Mas por conta desta pandemia, nós tivemos que adiá-la. Ainda não sabemos quando será. Mas quero confiar ao coração de Deus todos os catequizandos de crisma, sejam eles os adolescentes, os jovens e adultos, para que o Espírito Santo vá preparando já, pelo batismo que receberam no coração de cada um, este momento de graça. Também pelos nossos catecúmenos, que ainda nem foram batizados e que deveriam ter sido batizados na Páscoa, mas não pudemos celebrar estes batismos. Que o Espírito Santo já os traga em seu coração e vá preparando estas duas pessoas aqui na nossa paróquia, para que no momento oportuno, segundo a graça de Deus, sejam elas também batizadas e admitidas como membros deste corpo. Tudo isto que o Padre lhes diz é motivo de louvarmos a Deus. Louvai o Senhor em todos os momentos. Paulo vai nos dizer que é preciso exaltarmos, é preciso louvarmos a Deus em todas as circunstâncias. E hoje, preparando a homilia, vendo uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa, que desde 1980 é o pregador oficial da Casa Pontifícia, é quem prega o retiro para o Santo Padre, ele nos dizia que nós não podemos permitir que o coronavírus seja maior do que o Espírito Santo. Isso é muito sério. Por que é que ele nos dizia isso? Frei Raniero Cantalamessa diz isso para mostrar-nos que, através dos louvores, é que Deus derrama as maiores graças. Vou repetir. Através dos louvores é que Deus derrama as maiores graças. Nós temos louvado, mesmo neste tempo de pandemia. Não estou falando para louvar a Deus pela pandemia. Não é isso, não. É louvar a Deus por aquilo que Ele pode fazer e já está fazendo em mim e em você neste tempo de pandemia. Quantas mudanças
Deus já tem realizado em nós. Quantas reflexões o Espírito Santo já tem nos levado a fazer. Coisas que talvez, em outras épocas, nós nem estaríamos pensando. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela vida. Louvado seja Deus, porque mesmo nesse tempo de dificuldade, eu posso agradecer o Senhor, porque tenho certeza de que Ele está comigo e não me abandona. Louvado seja Deus, porque me coloca em pé, firme, na fortaleza. A gente sabe, e o Frei Raniero também dizia para nós, né? Nesta homilia que o padre leu hoje, que é muito difícil, diante do sofrimento, a gente ter uma atitude de louvor. E ele até pedia esta graça para Deus. Nós também precisamos pedir esta graça para Deus, para louvar o Senhor em todos os momentos. Vamos nos recordar um pouquinho da história da igreja? Vamos nos recordar um pouquinho da história da salvação? Pega lá a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 3. O que aconteceu? Aqueles 3 jovens que decidiram manter-se firmes na fé num único Deus e não se curvarem ao paganismo imposto pelo imperador. O que fizeram? Foram jogados na fornalha ardente. E lá dentro da fornalha murmuraram? Qual foi a atitude desses 3 jovens? Louvaram a Deus. Vamos pegar depois. Aqui, Paulo e Silas, que são levados na prisão, prestes a derramarem seu sangue por causa de Cristo Jesus. O que fizeram na prisão? Murmuraram? Não, louvaram a Deus. Lá nos primeiros séculos, no primeiro século viveu Santo Inácio de Antioquia, morrendo no segundo século. Qual foi a atitude dele diante do seu martírio? Ele permitiu que os cristãos o livrassem dos dentes das feras? Não! Mas escreveu uma belíssima carta, que todos nós somos chamados a procurar depois, hein? Santo Inácio de Antioquia, dizendo: eu quero ser triturado, permitam-me, por amor, que eu seja triturado pelos dentes das feras, como o trigo é triturado para se transformar em pão. Vamos pegar o diácono Lourenço, que foi grelhado vivo. Murmurou? Não, louvou a Deus. E até mesmo teve uma santa ironia dizendo: podem virar do outro lado, porque esse lado está bem passado já. Vamos pegar Santo Estevão, prestes a ser apedrejado. Murmurou? Não. Pediu perdão a Deus e louvou o Senhor. Os santos nos dão esse exemplo. O próprio Cristo nos dá esse exemplo. Então é preciso permitirmos que o Espírito Santo nos suscite neste momento para o louvor. O Frei Raniero Cantalamessa até nos convida para que nós paremos de falar tanto em pandemia. Para que nós paremos de falar tanto em coronavírus. Isso o mundo inteiro está falando. É preciso que nós cristãos proclamemos a graça de Deus presente em nós através dos nossos louvores. Veja como que Francisco de Assis tratava a morte, chamando-a de irmã. Sabem por quê? Porque celebrava em sua vida a certeza de que não pertencia a este mundo, mas que queria se encontrar logo com Deus. É claro, tudo segundo a vontade de Deus e na ordem e no tempo certo. Não podemos nos abalar por este tempo, por mais difícil que ele seja. Eu sei que é muito desafiador isto que o padre está propondo. Eu sei que é muito desafiador isto que o Frei Raniero Cantalamessa nos faz pensar. Mas é preciso pensarmos que Deus nos escuta e derrama sobre nós as maiores graças
nos momentos de louvores. É assim que o Espírito Santo nos faz superar este momento de tristeza, de sofrimento. E tenho a certeza, é louvar a Deus por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele já está fazendo em nossas vidas, neste tempo de sofrimento e de dificuldade. É louvar a Deus, porque eu faço parte deste corpo místico, que é a sua igreja santa, católica e apostólica. É louvar a Deus, porque não estou sozinho nesta fé. Posso contar com você. Estamos juntos, professamos esta mesma fé e somos congregados pelo Espírito Santo. Portanto, o que nos compete fazer hoje? Elevar ao Senhor este santo sacrifício do altar, louvando-o pelo seu imenso amor presente em nossas vidas, sob a ação do Espírito Santo. Seja feliz, mesmo nesse tempo de tristeza. O Espírito Santo nos capacita para isso. Seja alegre, assim como São Felipe Neri disse, que o cristão não pode ficar triste, porque já possui tudo, já tem Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha só o que nós cantamos aqui. Nós pedimos na sequência do dia de Pentecostes, né? Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem um bem há nele. Que Deus nos ajude. Amém.